Meus pais compraram para o meu irmão um Mercedes novo como presente de formatura. No dia da nossa formatura, eu realmente acreditava que aquele seria um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu e Miguel, meus pais sentados na plateia, todos orgulhosos. Apesar de tudo, eu queria acreditar que aquele era o dia em que seríamos vistos como iguais. Mas ao chegarmos em casa, percebi o quanto estava enganado. Miguel foi chamado para o quintal, onde um carro coberto por um pano vermelho brilhava sob o sol. Meus pais sorriram, enquanto meu irmão arrancava o pano com empolgação. Um Mercedes cinza metálico, impecável, reluzia diante dos nossos olhos. Ele pulava, gritava de felicidade, abraçava meus pais como se tivesse ganho o mundo. Eu sorri, tentando não sentir nada. Era o jeito deles, sempre foi. Mas no fundo, uma parte de mim esperava algo, qualquer coisa. Quando meu pai me chamou na sala e entregou um envelope, meu coração bateu mais forte. Talvez uma carta de orgulho, um gesto simples mas sincero. Abri o envelope com cuidado, mas dentro havia apenas uma conta. Uma lista de dívidas, parcelas, valores assustadores. Li e reli tentando entender. Olhei para eles, confuso. Minha mãe sorriu, como se tivesse me dado o maior presente do mundo. É só o justo, Felipe, disse ela com aquela voz doce que sempre usava para me convencer. Meu pai completou, Miguel ainda não tem nada guardado, mas você já tem dinheiro. Está na hora de ajudar sua família. Olhei para Miguel esperando uma palavra, um protesto. Mas ele apenas deu de ombros. Qual é, irmão? Você sempre diz que não liga para dinheiro. Respirei fundo. Dobrei o papel com cuidado, coloquei de volta no envelope e falei calmamente, obrigado. Isso me abriu os olhos. Minha mãe sorriu ainda mais. Achava que eu tinha aceitado numa boa. Eu sorri de volta. Naquela noite fiz minhas malas e saí em silêncio. Ninguém tentou me parar. Na manhã seguinte peguei um ônibus para uma cidade distante. Enquanto olhava pela janela, uma mistura de alívio e tristeza me invadia. Eu não sabia o que vinha pela frente, mas sabia que não podia mais ficar. Aquela cena, o carro, o envelope, o sorriso satisfeito da minha mãe, ficariam gravados para sempre na minha memória. Aquele foi o presente deles para mim, a libertação, mesmo que tivesse vindo disfarçada de dívida. Nunca pensei que cortar os laços seria tão silencioso, tão fácil e ao mesmo tempo tão doloroso. Mas naquele momento tive certeza de uma coisa, eu nunca mais voltaria a ser o mesmo. Os primeiros dias foram estranhos. Acordava cedo esperando ouvir minha mãe chamando para o café. À noite, quase pegava o telefone para avisar que chegaria tarde. Mas não havia mais ninguém esperando. Eu estava sozinho, e aquele silêncio era ao mesmo tempo assustador e libertador. Encontrei um apartamento pequeno e mobiliado com o essencial. Nada luxuoso, mas só meu. Pela primeira vez podia olhar ao redor e sentir que cada canto era resultado das minhas escolhas. Passei horas sentado no sofá, apenas respirando e sentindo o peso que havia deixado para trás. Mas o silêncio não durou. 2 semanas depois o telefone começou a tocar. Primeiro uma mensagem casual da minha mãe. Oi filho, só queremos saber como você está. Ignorei. Depois vieram outras. Felipe, por que não atende? Precisamos conversar. Logo surgiram as ligações do meu pai, com a voz cada vez mais impaciente. Pare com essa besteira, Felipe. Nós somos uma família. E claro, a mensagem irritante de Miguel. Sério, irmão? Tudo isso por causa de um carro? Você tá sendo infantil. Ouvi todas as mensagens, uma a uma, rindo sozinho. Eles realmente não entendiam. Nunca entenderam. Para eles minha ausência era um capricho, uma birra passageira. Mas para mim era a primeira vez em que eu tinha controle. Pela primeira vez não precisava pedir permissão para existir. Os dias seguintes trouxeram novas estratégias. Minha mãe chorava nas mensagens, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai gritava, me chamava de ingrato. Miguel me xingava. Mas eu não cedi. Não era mais aquele garoto ansioso por aprovação. Estava cansado de mendigar afeto, de aceitar migalhas em nome da paz. Comecei a perceber o quanto aquela distância me fazia bem. O quanto pela primeira vez eu podia ser eu mesmo sem me sentir menor. Cada ligação ignorada, cada mensagem deletada, era uma pequena vitória. Um lembrete de que mesmo doendo, a decisão de partir tinha sido certa. E enquanto eles insistiam, eu construía. Novo emprego, novos amigos, novas rotinas.
Aos poucos o silêncio deixou de ser um vazio e se transformou em espaço. Um espaço para mim, para o que eu queria, para os sonhos que sempre adiei. Aos poucos percebi, a liberdade não estava apenas em cortar os laços, mas também em me permitir ser feliz sem eles. Eu pensava que depois de semanas de silêncio eles desistiriam. Mas subestimei o quanto estavam dispostos a me puxar de volta. Um dia, ao abrir meu e-mail, vi o remetente, um advogado. Meus pais estavam me processando. Alegavam que eu tinha uma obrigação moral e financeira de sustentá-los. Li a petição incrédulo. Segundo eles eu devia pagar, já que havia vivido anos às custas deles. Eu ri sozinho. Eles realmente não tinham limites. Em vez de refletirem, de se perguntarem o que fizeram de errado, escolheram transformar a família num contrato. Entrei em contato com um advogado. Ele leu tudo e me tranquilizou. Não se preocupe, Felipe, isso não vai a lugar nenhum. O processo foi rapidamente descartado. Mas a mensagem estava clara. Não era amor. Nunca foi. Eu era um investimento, uma promessa de retorno financeiro. Quando não paguei, quiseram me obrigar. Foi naquele momento que decidi, se eles queriam tratar família como negócio, eu também podia. Juntei documentos, recibos, comprovantes de todos os anos em que ajudei em casa. Entrei com um processo contra eles, não por dinheiro, mas por justiça. Queria expor o que escondiam. Quando os papéis chegaram, o telefone tocou sem parar. Ignorei. Amigos da família começaram a me ligar, perguntando o que estava acontecendo. Minha mãe foi vista chorando em público. Meu pai cabisbaixo, evitando olhares. Aos poucos a máscara caía. Não precisei ganhar a causa. Só o escândalo bastou. Bancos começaram a pressioná-los, amigos se afastaram. Miguel tentou se manter neutro, mas sem os favores dos meus pais, logo sentiu o peso da realidade. Vi uma postagem dele meses depois vendendo Mercedes. Às vezes precisamos deixar coisas materiais para trás e focar no que importa, escreveu. Eu ri. Hipócrita. Não respondi a mais nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Pela primeira vez o silêncio era deles. Mesmo com a distância, havia noites em que a dor voltava. Não da perda, porque não se pode perder o que nunca se teve, mas da constatação. Não importava o quanto eu tentasse, nunca teria sido suficiente. Nunca teria sido amado da mesma forma. Às vezes acordava no meio da madrugada com um nó no peito, quase pegando o telefone. Mas me lembrava de tudo, o favoritismo, os olhares vazios, as palavras nunca ditas. Lembrava da formatura, do envelope, do sorriso da minha mãe enquanto me entregava uma dívida. Era isso que me mantinha firme. Não foi fácil. Recomeçar sozinho exigiu mais força do que eu imaginava. Não havia mais jantares de família, aniversários, Natal. Eu sabia que, se morresse, talvez nem soubessem. E isso doía. Mas com o tempo aprendi a transformar essa dor em algo meu. Descobri que família não é laço de sangue. É quem te acolhe, quem te respeita, quem te ama sem cobranças. Fiz novos amigos, pessoas que se tornaram irmãos. Pessoas que estavam lá quando precisei, sem esperar retorno. A liberdade foi crescendo a cada mês. Viajei, explorei, aprendi. Descobri hobbies, paixões e conquistas. Parei de me definir pela sombra do passado. Aprendi a ser eu, sem precisar provar nada. E essa foi minha maior vitória. Às vezes me perguntam se me arrependo. Sorrio e respondo com outra pergunta: se alguém te trata como descartável, por que sentir culpa por descartá-los? A vida continuou e a dor virou cicatriz. Não um lembrete de fraqueza, mas de sobrevivência. Não os derrotei no sentido tradicional. Não os destruí. Apenas segui em frente. E isso para eles foi a pior punição. Porque perderam o controle, perderam o acesso, perderam a chance de me usar. Construí minha vida, meu espaço, meus vínculos. E quando olho para trás, vejo um caminho cheio de obstáculos, mas também de crescimento. Hoje sei que liberdade não é apenas ausência. É presença de si mesmo, dos próprios sonhos, da própria paz. Não precisei vencer batalhas, precisei apenas parar de lutar guerras que nunca foram minhas. Hoje, sentado na varanda do meu apartamento, vejo o pôr do sol e penso em tudo o que vivi. Não há mais raiva nem tristeza, apenas um alívio tranquilo. Ainda há dias em que a lembrança aperta, mas passa rápido. Percebo que o maior presente que me deram foi involuntário.
Ao me obrigarem a partir, me deram a chance de encontrar quem eu realmente sou. Hoje não sou o filho invisível, o credor, o eterno plano B. Sou apenas Felipe. Inteiro, completo, dono de mim. E isso, ninguém pode tirar. O que você achou desse relato? Me diz nos comentários. Inscreva-se no canal e continue assistindo mais relatos clicando em um dos vídeos que está na tela.